Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um TriganoCast de crédito privado. Hoje eu estou aqui no nosso estúdio com a Larissa Marrocos. Tudo bem, Larissa? Oi, Peixoto, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, a gente trouxe hoje aqui um tema bem diferenciado, né, que a gente explorou na nossa resenha mensal. Mas antes vamos começar com alguns recados aqui, né, Larissa? A gente está com nossos fundos ainda em fase pré-lâmina, né? Então a gente sempre passa aqui um recado do que a gente pode falar, né? O primeiro fundo é o Trígono Polaris, nosso fundo de debêntures incentivadas, né? Ele está aí no último mês pré-lâmina, né? Então a partir do mês que vem vocês vão saber tudo sobre o nosso produto, né? Mas lembrando aqui, é um fundo de debêntures incentivadas que investe aí nos ativos de infraestrutura pela Lei 12.431, né? Então é isento de imposto de renda para pessoa física, né? Isso é algo bem interessante, né? Em ativos indexados ao IPCA, né? A gente não faz aquela operação de DAP para o CDI, né? Então é um fundo para quem quer se proteger da inflação, né? Então lembrando que os papéis aqui, eles pagam um spread de crédito, né? E são isentos de imposto de renda. Então, bastante interessante. Ele começou no dia 29 de fevereiro de 2024, por isso que ele vai completar 6 meses. Nesses primeiros 6 meses, por regulação, a gente não pode mostrar carteira, não pode falar de rentabilidade, então a gente fica aí um pouco amarrado para falar do produto, mas a gente pode falar para vocês que a estratégia está com um PL de 55 milhões, né? O fundo tem como público-alvo investidores em geral, ele cotiza em D+30, né? Com liquidação no primeiro dia útil subsequente. Ele tem como benchmark o IMAB5, né? Tem taxa de administração de 0,8% ao ano e uma performance fee de 20% do que bateu o benchmark no IMAB5. E aplicação mínima de apenas R$50, o que a Trígono cobra para todos os seus fundos na linha de democratizar investimentos. Vocês encontram o produto na plataforma do BTG Digital, na Necton, e a gente está em processo de diligência de subir em diversas outras. Então, a partir do mês que vem, já temos informações do fundo. Análise completa, carteira, performance attribution, vocês vão saber bastante sobre Polaris. Então pergunte ao seu assessor de investimento e a partir do mês que vem, então, como a gente falou, detalhes completos. O outro nosso produto é o Sirius, né, Larissa? Você quer comentar um pouquinho do Sirius? Comento. Um fundo de crédito privado, né, que nós temos aqui na casa também. Ele é um fundo que tem como objetivo bater o CDI, a rentabilidade do CDI. É um fundo que tem cotização, né, e pagamento também dos resgates D+15, com pagamento em D+1. Ele investe tanto em debêntures quanto em letras financeiras de emissores high grades, né, Peixoto? E é um fundo que também já está disponível nas plataformas do BTG e da Necton, e vale aí a provocação para os assessores. Perfeito. O PL dessa estratégia está com 127 milhões. E aqui também fase pré-lâmina, como a gente falou, então não podemos falar maiores detalhes, obviamente. E a primeira lâmina desse produto vai vir no começo de novembro, né? Então esse aqui foi lançado aí 29 de abril, né? Por isso que está um pouquinho em relação ao Polaris, um pouquinho mais atrasado para sair a primeira lâmina, né? Mas tudo dentro daquele prazo regulatório que vocês bem sabem. Então, dito isto, né? A gente pensou muito o que escrever na lâmina desse mês. E a gente viu, falando do nosso mercado de crédito privado, né, Larissa? Um mercado muito em continuidade, né? Então, só brevemente falando, né? Fechamento de spread, né? Fluxo positivo para renda fixa crédito privado, os fundos, a indústria performando bem. Nas emissões primárias, que a gente pode dizer que foi um mês mais tímido, né? Porque é mês de naturalmente, férias, né? Historicamente, a gente já tem um mês mais sem fôlego, né? Digamos, as emissões. Então, com um fluxo positivo, fecha ainda mais o secundário, né? Gestor, obviamente, tendo que ser bastante seletivo, porque já tem um papel bastante amassado na série institucional, já tem alguns vértices de alguns bons nomes, obviamente, na série em IPCA, né? Nas debêntures incentivadas, inclusive sem spread ou até com spread negativo, né? Então o gestor tem que ser bastante seletivo quanto a isso. Um pouco de mais do mesmo, né? Então a gente ficou buscando na nossa resenha o que falar, e a gente viu algo muito interessante acontecer no mês, né? Que acho que passou meio desapercebido ao mercado, né? Ou o pessoal não dá muita atenção, mas quem investe em crédito, quem acompanha ratings, a gente achou assim bastante relevante e chama muita atenção, principalmente quando a gente compara com o nosso país, né? Perfeito.
que foi nosso vizinho Paraguai receber o grau de investimento, o tão sonhado grau de investimento. E a gente convida vocês a lerem nossa resenha. A gente vai aqui falar brevemente sobre isso, né, para não tomar muito tempo de ninguém, né, para instigar vocês a lerem a resenha também, né. E claro que a gente fez ali uma comparação, não, uma brincadeira, obviamente, né, com as Olimpíadas, né, Larissa? Porque acho que o Paraguai levou o ouro olímpico, né, e nós ficamos para trás aí nessa disputa, né, pensando em Brasil, né, porque é uma conquista, né. Mas antes de entrar propriamente na história aí do grau de investimento do Paraguai pela Moody's, né? Não tinha mencionado, foi pela Moody's, agência de rating. Acho que vale a pena você contar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? Investidores, parceiros, amigos, um pouquinho do que... Lembrar um pouquinho o que são os ratings, né? O que são os ratings e por que é tão importante para a gente que analisa crédito, que investe nesse mercado, essas letrinhas, né, Larissa? Conta um pouquinho para a gente, então. Perfeito. Então, o grau de investimento ele está relacionado com a nota de rating que um determinado país, empresa ou governo obtém das agências, né? E, basicamente, ela é uma medida que ela sinaliza o risco de crédito de algum emissor, ou seja, a capacidade que aquele emissor tem de honrar com seus pagamentos, né? A escala de rating, normalmente, ela vai de AAA, que é a melhor nota, a melhor qualidade de crédito de determinado emissor, até a nota D, que é um cenário pior ali, que é um cenário já de default e de inadimplência. Essa escala, elas são atribuídas por agências especializadas. Hoje, as 3 maiores e mais reconhecidas que nós temos, S&P, Fitch e Moody's, e diversos aspectos são levados em considerações, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo, para a atribuição dessas notas. Vale lembrar, né, Peixoto, que essas notas elas não são fixas, elas são revisadas periodicamente, então elas estão passíveis de tanto melhora ou pior ao longo do tempo, que foi o que aconteceu com o Paraguai, conforme a gente vai mostrar, e elas não são uma recomendação de investimento, né? É uma ferramenta que auxilia o investidor ali na tomada de decisão. Perfeito. A gente colocou aqui um slide com as características principais, né? Vale sempre lembrar também que existem as escalas de rating, né? Então, quando a gente fala que o Paraguai obteve o grau de investimento, a gente está falando aí de uma escala global de rating. Então, o Paraguai passou de BA1 pela Moody's, né, para BAA3, né? Ou seja, aquela linha divisória que vocês enxergam ali no nosso slide é o que separa ali, a gente pode dizer, o grau especulativo do tão sonhado grau de investimento, né? Já até posicionou ali as bandeirinhas, né? O Brasil hoje ele é um BA2 pela Moody's, né? Então a gente está ali a 2 degraus ali da nota ali do Paraguai, né? O que isso quer dizer, né? Primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar as escalas, né? Uhum. Então, a escala global é uma escala que é comparável no mundo inteiro. Então, se tiver uma empresa de utilities no Chile com uma nota BAA3, ela é comparável com uma empresa hoteleira de Singapura de mesmo rating. O que isso quer dizer? Elas têm ali a mesma probabilidade implícita ali de default, de quebrar, né? Então, são rates comparáveis na escala global. Quando a gente pega um rating, que geralmente está nas nossas debêntures locais aqui, que tem o BRzinho na frente, ou o BRA, dependendo da agência, né? Aquela escala só vale ali para dentro daquele país, não é comparável com mais nada, né? Então essa diferenciação é muito importante, né? Um jeito bastante simples, né? Eu gosto de dizer que a escala local, muitas vezes, é uma maior granularidade do que uma escala global de ratings, né? E então, voltando ao nosso caso aqui do Paraguai, né? Por que essa classificação é tão importante? Por que essa linha é um divisor de águas, né? Porque essa linha, né, denota, né, uma alta qualidade de crédito, né? E, consequentemente, uma baixa probabilidade de default, de inadimplência, né? E vários investidores do mundo, né? A gente aqui está falando de escala global de ratings, mais uma vez deixando bem claro isso. Vários investidores do mundo, né, têm essa restrição. Só podem investir nesse grupo de emissores, né? Sim. Que podem ser empresas, bancos ou governos, né? E ao fazer parte desse grupo, né, os bolsos são gigantescos, né?
Então, existe, ao mudar de nível, né, existe uma pressão de compra nesses papéis, né? Isso pode já acontecer antes, obviamente, o mercado sempre antecipa, né? E com 2 agências, mais ainda, né? Porque muitos mandatos exigem 2 agências para ser realmente considerado o grau de investimento, né? E o movimento do Paraguai, por enquanto, se deu apenas pela Moody's, né? Que é legal destacar isso também, né? A Standard & Poor's e a Fitch ainda consideram o Paraguai como duplo B+, né? Mas acredito que esse movimento, opinião pessoal, né? Pode ocorrer aí como vocês vão ver algumas métricas aí do Paraguai, eu acredito que esse movimento ainda possa vir a correr pelas outras agências no futuro próximo. O grande benefício, o que é? Com toda esses bolsos globais, investidores do mundo inteiro buscando empresas, governos, bancos sólidos com esse selo de qualidade, de bom pagador, a consequência indireta disso é que o custo de financiamento cai, o prêmio cai. Então, existe um fechamento do prêmio de risco desses países, né? Quando a gente fala país, é emissor, né? Pode ser uma empresa, pode ser um banco, pode ser um governo soberano, como é o caso aqui do Paraguai. Então essa é a grande vantagem, né? Esse é o grande... Eles passam a jogar outra liga, né? São 2 implicações bem importantes, né, Peixoto? Consegue atrair um leque de investidores bem maior e também reduzir o custo aqui de financiamento nas captações, né? Exatamente. Passa a fazer parte de outros índices, né? Existem índices, ETFs, então realmente estão na série A agora, podemos dizer assim, né? Mas nem tudo veio ao acaso, né? Então, nosso outro slide aqui, né, Larissa, a gente mostra que foi um caminho árduo, né? Foi. Mas, por outro lado, também foi um caminho constante ali do dever de casa bem feito, né? A gente percebe que o país ele vem ao longo desde 2019 obtendo constância ali nos upgrades da nota, atingindo agora o grau de investimento, né? Isso tudo, dentro de diversos pontos que foram elencados pela Moody's, foi uma combinação ali de fatores econômicos e também de estabilidade política, né, Peixoto? Tal como o que eles ponderaram no relatório, um crescimento robusto e sustentável, reformas institucionais bem-sucedidas e uma solidez fiscal, principalmente, né, que é um ponto ali grande de atenção, mesmo diante de investimentos feitos pelo governo ao longo desse tempo, né? Perfeito, acho que você tocou em pontos cruciais, né? Um que eu destaco é a alternância de governo sem mudar o rumo, né? Manter ali constante as medidas, né? Então, o governo investiu nas parcerias público-privadas, né? Teve investimento público em gargalos de infraestrutura, né? Isso fez com que o governo teve ali um crescimento econômico sustentável, né? Se a gente olhar ali, o nível ali de PIB real do Paraguai, a gente está falando ali de 4,7%, 3,7%, 3,5%. Um pouco anterior ali, 2021, 4%, país que vem crescendo de forma sustentável, de forma relevante, né? Quando você falou de resultado fiscal, né? É interessante ali, o resultado primário, você vê uma melhora constante que a gente vê ali na tabela. Quando você fala de dívida PIB, 39%, né? Um nível bastante baixo. Quando você vê comprometimento de pagamento de juros em relação a receitas, 11% apenas, né? Você vê que é um país que fez o dever de casa, né? Uma série de reformas estruturais foram feitas, né? Seguridade social, lei de responsabilidade fiscal. Então, a receita do bolo não parece difícil, né? É desafiadora, mas não é difícil, né? Exatamente. E não só isso do histórico do que já foi feito, né? Quando a gente olha as projeções da Moody's também, a gente percebe que o país consegue ou manter esses níveis já entregues, ou até mesmo melhorar esses indicadores, né? Que é outro ponto também que eles consideram para ter feito essa ação aqui no rating do país. E ainda nesse slide, eu destacaria ali a linha, né? Que foi a tendência, o caminho do rating, né? E a gente vê que nos últimos 9 anos ficou ali no BA1, né? A um degrau do grau de investimento. Então, a gente vê que não é fácil. Não, é árduo, né? O caminho, a trajetória, árduo, né? Para conseguir alcançar. Mas eles chegaram lá, né? E ali no começo dos anos 2000, né? Até quase chegar em 2010, acho que até ali 2009 aproximadamente, o país flertou ali com o default, né? O nível de CA1, C duplo A1, é um nível ali muito próximo da quebra, né? Então, o
viveram momentos dificílimos, seguidos por upgrades ali sucessivos, né? Ou seja, começaram a fazer a lição de casa, período de estabilidade enorme, de quase uma década, né? Até conquistar agora o grau de investimento no dia 26 de julho. Exato. E não é à toa que tem implicações importantes esse grau de investimento, né? É reflexo de todo esse trabalho e dos números aí que o país vem entregando. Exatamente. E aí a gente traz algumas comparações, né? Baseando aqui em dados históricos e também nas projeções da Moody's, né? Comparações tanto com a mediana dos ratings Baa, né? Quanto com a mediana dos países da América Latina, né? E vejam que interessante, né? Algo que a gente já citou aqui, mas agora a gente pode ver em base comparativa, né, Larissa? Quer comentar um pouquinho? Claro. Então, conforme a gente mencionou, né? Tanto o histórico é analisado quanto as projeções para os próximos anos, né? E o interessante é que em todos esses indicadores, os principais analisados pela Moody's, o Paraguai ele se mantém acima da mediana, né? Tanto dos seus pares quanto de outros países da América Latina, né? Então ele tem números melhores em todas as projeções aqui, tanto de PIB quanto de déficit fiscal, quanto de dívida bruta, né? Que ali é a base de alavancagem do país. Perfeito. E isso a gente vê numericamente. E eu destacaria aqui o gráfico do meio, né? Ali é compromisso fiscal do país. Vejam a melhora, né, do déficit ano a ano, né? Então, 2024 eles devem fechar com um déficit aí de menos 2,6% do PIB, melhorando ano que vem para menos 1,9% e um compromisso de atingir menos 1,5% em 2026. Isso é credibilidade fiscal, né? Que é um ponto bem importante, que é o ponto que a gente já ressaltou do Brasil em outras lives e resenhas também, né? Exatamente. E atingindo, né, um compromisso é um ponto de credibilidade de um país, não só com as agências de rating, mas com o mercado como um todo, né? E isso aí é fundamental, né? Então a receita do bolo não é difícil, né? O difícil, como sempre, é cumprir, né? É a execução também. É a execução. E ali, mais uma vez, né, também o terceiro slide é muito interessante, né? Como a gente já tinha mencionado ali, a estabilidade da dívida bruta total em relação ao PIB, né? Na base de 39%, enquanto a mediana do rating Baa, o primeiro nível ali do grau de investimento, é na base dos 56%, 58%, né? Então o país está muito bem posicionado, né? Eles têm feito a gente não mencionou, né? Mas eles têm feito, esse é um ponto positivo do Brasil, né? A gente também tem que destacar, né? O Brasil quase não tem dependência de dívida externa, né? O governo soberano, né? O Brasil há muito tempo trocou a sua dívida externa por dívida interna em reais, né? O Paraguai tem feito esse trabalho, ainda depende bastante da dívida externa, né? Mas tem melhorado as fontes de financiamento, tudo. Mas, por outro lado, né? Obviamente, tem feito muitas outras melhorias. E a reação de mercado, né? A gente que trabalha com crédito quer sempre ver, tudo bem, aconteceu tudo isso, fizeram a lição de casa, mas e o mercado? Reage, não reage? O que acontece, né? Como que o mercado está lidando com essa informação, né? Exatamente. Então, a gente trouxe aqui, né, alguns exemplos, né? E é muito interessante o que aconteceu, né? A gente trouxe uma comparação aqui de dois bonds, né? Esses títulos emitidos em dólares no exterior, né? A gente trouxe um papel do Brasil, né? Emitido em dólar lá fora, vencimento 2033, e um do Paraguai, vencimento 2033 também, ou seja, um papel aí de quase 10 anos, né? Duration bastante similar, justamente para ser comparável. Então a gente olha ali na primeira metade superior do grupo, que essas linhas já foram medidas aqui em yield, tá? Não, a primeira metade ali já foi bastante colada ali, quase ao final de 2023, pagavam mais ou menos igual, Brasil e Paraguai, né? Ali o Paraguai era Ba1, como a gente viu, né? Pela Moody's, duplo B+, pelas outras agências. O Brasil ali no duplo B menos, pagavam bem parecido. Ambos no ambiente ali do especulativo, né? Do grau especulativo. Abaixo da famosa linha divisória, né? Entre o joio e o trigo. Mas, e olha o que aconteceu desde então, né? O Paraguai foi fazendo a lição de casa, como a gente acabou de mencionar, essas linhas foram tendo uma abertura entre elas, né? O Paraguai, a linha amarela, né? Foi abrindo ali uma boquinha de jacaré, né? O que isso quer dizer? O investidor internacional foi tendo ali uma pressão de compra maior no
Paraguai do que no Brasil, né? Preferiu comprar Paraguai do que Brasil, né? Claramente ali. Então, abriu uma diferença de 60 basis points, né? Então, hoje, um título, esse título em questão que a gente trouxe aqui, o Paraguai remunera 60 bips a menos do que o brasileiro, né? Para o mesmo vencimento, que é o que mostra a linha de baixo. A linha de baixo mostra a diferença em spread, né? Entre Brasil e Paraguai. Então, o diferencial tem aumentado, ou seja, o Brasil paga hoje 60 bips a mais do que o Paraguai nesses títulos aí que a gente destacou. O que reflete, né, Peixoto, aquele ponto que a gente mencionou lá no início da questão do reduzir o custo de financiamento do país à medida que ele obtém esse grau de investimento, né? Que é aquela lógica do risco-retorno, né? Então, quanto mais risco, obviamente, vai ter ali um maior spread para estar retribuindo esse risco maior, né? Que é o caso aqui que a gente pode ver com o Paraguai e com o Brasil. Exato. E vai ser interessante, claro, a gente... Aqui é uma posição... termina aqui no final de julho, né? Obviamente, a gente tirou aqui da Bloomberg no dia 31 de julho, né? O upgrade do Paraguai foi no dia 26 de julho. Aqui a gente ainda vai assistir esse filme, né? Aqui é uma foto, mas o mercado antecipa, né? O mercado enxerga a deterioração fiscal brasileira e a lição de casa paraguaia. Então, a gente enxerga essa linha amarela, a metade inferior do gráfico, ela empinando para cima, né? Uma tendência, né? Apesar das oscilações no meio do caminho, mas uma tendência, essa linha, uma inclinação positiva, que é justamente o diferencial de spread entre Brasil e Paraguai. E no mundo corporativo, né? Bom, Paraguai, acho que até pela diversificação a gente nem mencionou isso, né? Incomparável diversificação de economia, tamanho das empresas, né? Então não temos muitos exemplos de corporates paraguaios para trazer contra corporates brasileiros, né? Mas temos um exemplo interessante no mundo de bancos, né? Claro que seguindo o upgrade do soberano e dado o link que existe entre bancos e soberanos, né? Seguiram-se 2 upgrades de bancos paraguaios, né? Uma agência de desenvolvimento pública e o Banco Continental Saeca, que é o maior banco lá privado do Paraguai, que é o exemplo que a gente traz aqui agora nesse gráfico. A gente traz o exemplo aqui do Banco Continental, do bonde emitido no exterior do Banco Continental Saeca. É um bonde que vence em 2025, ele é um bonde bem curtinho aí, vai vencer em dezembro do ano que vem. E a gente trouxe um bonde do Paraguai também, de duration mais aproximado possível, que vence em abril de 26, né? Então vejam que interessante, aqui também yield, né? Então dá para ver o que aconteceu no final de julho, né? Então vocês vejam que despencaram os yields, né? Tanto do banco, aqui que é a linha azul, quanto do Paraguai, na linha amarela, né? Eu acho que do banco até mais, né? É mais. Acho que é visualmente claro. Bem abrupto ali o fechamento, né? A valorização do bonde. A gente pode dizer que teve uma vertical para baixo ali do banco, do país também, né? Mas do banco ainda mais. Ainda pode ter ali um movimento, obviamente, da Treasury junto, né? Talvez ficasse até melhor se a gente isolasse aqui o spread, né? E não trouxesse o yield, mas é claro que teve um movimento aí por conta da ação do rate. Do upgrade, né? Fica bastante claro. Então deu para ver também no mundo aí de corporativo, né? No caso bancário, que o upgrade faz muito preço, né? E o divisor de águas aí entre grau especulativo e grau de investimento, mais ainda, né? Perfeito. E qual fica a lição aí, Larissa, para o Brasil, ao governo brasileiro? Eu acho que um ponto bem interessante, né, o que já foi abordado, a gente vem aqui com o exemplo do Paraguai, é a importância da estabilidade, né, tanto do ponto de vista de indicadores econômicos, quanto também da questão política, né, Peixoto? Quando o Brasil ele já teve esse grau de investimento, né, em 2016 ele foi retirado, aqui especialmente falando pela Moody's, que foi a agência que a gente ponderou aqui pelo Paraguai também, e o ponto que ela colocou ali na época para a retirada desse grau de investimento era exatamente as métricas financeiras, onde tinha uma perspectiva de baixo crescimento, aumento da alavancagem e também uma dinâmica política desafiadora, né, Peixoto? Então, assim, como lado positivo, em maio desse ano, ela manteve a nota ali ainda em grau especulativo, mas, por outro lado, ela já mudou a perspectiva, né?
o que indica ou sinaliza pelo menos que o próximo passo pode ser ali um upgrade na nota de crédito do Brasil, né? É isso, a gente trouxe aqui o mesmo gráfico de linha, né, mostrando a trajetória do rating soberano brasileiro na escala global. A gente já frequentou esse pódio, né, pelas 3 agências, acho que aqui mostra Moody's, né, mas a gente já frequentou esse pódio, né, voltando aqui à analogia que a gente fez nossa resenha em relação às Olimpíadas, né. Hoje não estamos frequentando esse pódio, né, mas a gente tem todo o potencial para voltar, né. Essa notícia aí da perspectiva positiva é muito boa, né, muito favorável, mas e a gente viu que a receita do bolo ela não é surpreendente nem de outro planeta, né, mas a execução né, porque requer aí uma série de fatores, né, muitas vezes conjunturais, políticos, e a gente sabe que não é fácil, e alternância de governo, no sentido que, às vezes, governos têm cabeças diferentes, né? Estratégias diferentes, podem realmente interferir nessa jornada, vamos dizer, né? Mas é um caminho árduo de recuperar, já se vão aí longos 8 anos, né? A gente viu que o Paraguai ficou ali 9 anos no último degrau. Exato. Nós ainda estamos no penúltimo, né? Mas com uma perspectiva positiva aí de ir para o penúltimo degrau, né? Então, a gente também não pode subestimar a diversidade, a força da nossa economia, né? Mas o Brasil, a gente sabe que carece aí na parte fiscal ter um compromisso, né? Que, inclusive, essa questão da credibilidade fiscal é o ponto que a gente já vem mencionando, várias lives, várias resenhas, né? A questão da importância ali do arcabouço, e que o governo vem trabalhando em cima disso. Verdade. E em relação a que a gente queria trazer hoje, era isso, né, Larissa? A gente viu esse upgrade do Paraguai que, quando pensa tamanho do país, tamanho da economia, muita gente pode achar que, poxa, como o Paraguai pode ser grau de investimento e o Brasil não, né? Então a gente trouxe aqui para desmistificar que não tem a avaliação de rate, não tem nada a ver com potencial, não tem nada a ver com tamanho de economia, até nenhuma outra questão aí relacionada ao país em si ou às potencialidades, né? Então a gente quis trazer para vocês um pouco desse mundo Latam. Essa novidade, né? Notícia boa. Notícia boa. E também um pouquinho de spoiler aí, que em breve a gente vai ter novidades aí sobre esse mundo Latam, né? Aqui na nossa área de crédito da Trígono Capital. Exatamente. É isso, não sei se você quer destacar mais alguma coisa. Não, acho que é isso, agradeço a atenção de todos e fica aí o convite novamente para acompanhar a gente aí nas mais diversas mídias sociais aqui da Trígono, né, Peixoto? Perfeito, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, abraço.